A adversidade quebra a esperança? O que você acha? Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Walter Roncone e hoje eu trago um trecho do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E a pergunta é: a adversidade, ela quebra a esperança? Pense nisso. E hoje eu compartilho com vocês uma pergunta e uma resposta desse livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. É uma pergunta muito interessante que fala sobre a adversidade e a esperança. A pergunta diz o seguinte: a adversidade não é um grande potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança? Ou seja, ele pergunta se a adversidade ela quebra a autoconfiança e tira a esperança das pessoas. Essa foi a pergunta. E a resposta foi a seguinte: ela tem esse efeito para todas as pessoas cuja força de vontade é fraca, devido a longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela tem o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo tem a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos, como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo, seja positivo, para a sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Então, a questão não é essa lei do ritmo hipnótico, é simplesmente o ser humano na sua forma de pensar. E eu vou compartilhar com vocês 3 palavras que diz respeito nesse trecho do livro e que também fala sobre algumas partes do livro também, que é a alienação, a lei do ritmo hipnótico e a adversidade. Então, estarei compartilhando com vocês cada uma delas. No que diz respeito à alienação, que é a primeira palavra que eu separei, diz o seguinte: no livro, alienação não é apenas distração, é um estado mental de inconsciência. Napoleão Hill descreve o alienado como alguém que não pensa por conta própria, apenas segue o fluxo da massa, deixando que o medo,
O ambiente e as circunstâncias determinam suas escolhas. É o oposto de pensar com propósito. O alienado é manipulado pelo diabo, como ele diz, né, ou as forças negativas que seja, que simboliza a força negativa do hábito inconsciente. Ou seja, esse título do livro, Mais Esperto que o Diabo, né? Quando se fala do diabo, muitas pessoas ficam receosas, ficam com medo, né? Ficam assim meia preocupadas, não gostam nem de falar esse nome, né? Mas na verdade isso nada mais é do que uma representação das forças negativas no interior de vida de cada pessoa. Cada pessoa que manifesta a lamentação, a reclamação, todas as condições negativas e fica presa nesse meio, na verdade, esse nome é para essas funções negativas, né? Então não é um ser que vai aparecer todo vermelho, todo, né, de garfo na mão, de chifre, caramba, não é isso. Isso é apenas uma representação imaginária do ser humano, mas que as forças negativas elas agem dentro de cada pessoa. Então, ele dá até um exemplo, que ele fala o seguinte, exemplo prático. A pessoa que acorda, trabalha, reclama e dorme, sem nunca se questionar para onde eu estou indo, está sob o controle da alienação. Olha só que interessante. Pense nisso. Agora trazendo a segunda palavra, que é a lei do ritmo hipnótico. O que é isso, né? Essa é uma das ideias mais poderosas do livro. Hill explica que tudo que fazemos repetidamente, seja bom ou ruim, se transforma em hábito. E os hábitos criam um ritmo mental automático. Esse ritmo é como uma corrente que nos conduz sem percebermos para o sucesso ou para o fracasso. Aí ele coloca assim, o diabo usa essa lei para hipnotizar os alienados, fazendo-os repetir padrões negativos. Então, quem não sai desse ciclo de padrão negativo, né, está sob a influência, né, dessa, como eu falei, dessas forças negativas, né? Mas o ser humano consciente pode usá-la para o bem, criando hábitos positivos e persistentes, né? Então, em resumo, nessa parte, ele fala, você não controla o seu destino, controla seus hábitos. Eles controlam o seu destino. Olha que interessante, ó. Você não controla o seu destino, controla os seus hábitos. E eles controlam o seu destino. Então, quer dizer, é interessante essa questão que ele colocou aqui. Então, essa é a lei do ritmo hipnótico. Quando a gente está muito no automático, fazendo as coisas por fazer, mas não tem um direcionamento, não tem um propósito, ele acaba se tornando isso daí. E a terceira letra, né? A terceira palavra diz sobre adversidade. O que ele diz sobre adversidade? Para Napoleão Hill, a adversidade é o laboratório da sabedoria e do crescimento. Ele afirma que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Olha só que interessante. Ou seja, a dificuldade é o meio pelo qual aprendemos, amadurecemos e nos fortalecemos. Aí ele diz que a adversidade revela o poder da mente disciplinada, aquela que não se deixa alienar nem dominar pelo ritmo hipnótico do medo. Ou seja, não aceita aquela situação, não se conforma com aquela situação. Então, assim, vai buscar alguma coisa, vai buscar um aprendizado para sair daquela situação. E muitas das vezes as pessoas nessas condições, ela sabe que está passando por aquilo, mas ela tem certeza que ela vai transformar isso, vai ultrapassar e vai vencer.
Então, essa é a terceira palavra, a diversidade. Então, eu falei da alienação, falei do ritmo, da lei do ritmo hipnótico e falei também da adversidade. São três palavras, né, que se conectam uma com a outra. Então, qual é a conexão entre elas? A alienação, ela nasce da falta de propósito e entrega o controle ao diabo ou às forças negativas, vamos colocar assim, né? E o ritmo hipnótico transforma a alienação em rotina inconsciente, né? A gente começa a fazer as coisas de forma automática, como se a gente estivesse hipnotizado pelas circunstâncias, vamos dizer assim, né? E a diversidade é a chance de quebrar o ciclo de despertar a consciência. E por que eu decidi criar um canal no YouTube, resolvi fazer vídeo, aprender a fazer vídeo, aprender a mexer com Canva, com uma série de coisas? Porque eu cheguei num momento que eu estava me sentindo assim, meio que preso dentro de circunstâncias e não via um avanço, não via um crescimento, e me veio uma frase que diz assim: não avançar é o mesmo que retroceder. Essa frase é uma frase de Daisaku Ikeda, e quando eu li essa frase eu falei: caramba, é isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso avançar, né? Então avançar é você não se conformar com a situação do dia a dia, assim, que não te leva a um crescimento, que não te levam a algo grandioso, né? Então, não avançar, para mim, é a mesma coisa que se estivesse patinando no gelo e não saísse do lugar. Estivesse fazendo muito esforço e não estivesse saindo do lugar. Então, por isso que eu falo, não avançar é o mesmo que retroceder. Essa é uma frase que eu adoro falar, eu carrego comigo. E a outra frase é: quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Então, por que essa frase também é importante para mim? Porque uma é sequência da outra. Essa, na verdade, é a busca para o conhecimento, é a busca para você aprender, para mim aprender alguma coisa, e dessa forma eu estou aí desenvolvendo essa grandiosa luta aqui dentro do canal aqui. Então, se você gostou, achou legal, achou bacana, foi útil de alguma forma, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Então a ideia do canal é essa. Aqui no canal eu vou trabalhar em cima de 4 pilares que eu chamo de pilares básicos para uma vida diária, né? Que é mentalidade e emoções, espiritual, físico e financeiro. Na minha opinião, são 4 pilares que a gente tem que ter pelo menos o básico dentro desses pilares para ter uma vida melhor, uma vida mais satisfeita no seu dia a dia, tá bom? Então isso nada mais é do que criar uma saúde para a sua mentalidade e suas emoções, criar uma saúde para a sua vida espiritual, criar uma saúde para a sua vida física e criar uma saúde para a sua vida financeira. Então, assim, quero agradecer mais uma vez do fundo do coração. Eu sou Walter Roncone e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.